Depois de 3 meses nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro está de volta ao Brasil e será presidente de honra do PL. Quem acompanha tudo tem mais informações diretamente de Brasília. É o João Pedro Melo. Bom dia para você, João Pedro. Oi, Carla. Bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. A gente está aqui no hangar de desembarque internacional do aeroporto de Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro pousou agora há pouquinho, por volta das 6h40. A gente vê aqui uma grande movimentação de apoiadores aqui no aguardo do ex-presidente, só que a gente acabou de receber a informação aqui da Inframérica de que Bolsonaro vai sair pela área de hangares, especialmente pelo hangar da Polícia Federal. Expectativa é de que daqui do aeroporto ele siga para um evento na área central de Brasília, em um prédio ao lado da Torre de TV. Por lá vai receber os cumprimentos de parlamentares do partido dele, o PL, e na sequência vai para a casa que ele alugou, que fica no Lago Sul, mais ou menos 5 ou 6 quilômetros da área central de Brasília. Essa movimentação está muito grande, começou por volta das 5 horas da manhã, que foi o horário que a gente chegou por aqui. Há muitas barreiras policiais, inclusive, na chegada aqui ao aeroporto de Brasília, e isso acaba gerando, claro, um transtorno para quem está chegando por aqui, para quem tem voos marcados. Até o momento, a Inframérica diz que não há nenhum registro de atraso superior a 30 minutos, mas, claro, há uma complicação na chegada. Muito trânsito nos arredores aqui do Aeroporto Internacional de Brasília e também muita complicação. Então, qual que é a recomendação? Chegar por aqui com pelo menos 2h30 de antecedência, isso para quem tem embarque marcado para o dia de hoje. Lembrando, o ex-presidente Jair Bolsonaro não vai sair por essa área, mas por conta dessa grande movimentação, a situação acaba ficando um pouquinho complicada para quem vai chegar no Aeroporto Internacional de Brasília. E aí, Bolsonaro agora, então, deve seguir para esse evento que a gente falou na área central de Brasília, depois vai para a casa que ele alugou, e a tendência é de que na semana que vem tome posse como presidente de honra do Partido Liberal. Essa cerimônia ainda não tem uma data específica, só sabemos que será na semana que vem e que a partir de segunda-feira, isso sim está definido, Jair Bolsonaro passa a cumprir o expediente na sede do Partido Liberal, na área central. Ô, João Pedro, vou pedir para o João Pedro não falar nada para a gente conseguir exibir, ó. Não dá para entender exatamente. Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Olha, Megali, tá bom de ouvido. Não, mas eu não tinha conseguido ouvir mesmo. Ô, João Pedro, porque só para descrever, as pessoas estão agora no carro, eventualmente acompanhando a programação pelo rádio, e não tem ideia exatamente da cena que a gente está observando pelo YouTube, que é a seguinte: o João Pedro tá ali diante das pessoas, ele tá de frente para a câmera, olhando para a câmera, enquanto as pessoas estão todas de costas, olhando ali para a área do desembarque. Tem bastante gente usando camisa amarela, né? Tem, enfim, pessoas que parecem estar aguardando outros passageiros, assim, com um ar meio alheio a esse movimento que acontece de aguardo aí do ex-presidente da República. E essas pessoas, então, pelo jeito, né, João Pedro, estão mobilizadas aí, entoando essas palavras de ordem e tudo mais, mas a princípio tá tudo tranquilo por aí, né? É isso, Carla. A gente está aqui acompanhando exatamente esse cenário que você descreveu. Bem na frente dessas pessoas que estão aqui de costas para mim, é o desembarque internacional. Aí fica mais ou menos a uns 50 metros aqui de onde eu estou. E a questão é que essas pessoas estão exatamente esperando, né, essa chegada. O ex-presidente não vai, de fato, desembarcar por aqui, mas está essa movimentação, de fato, como a gente destacou. Com relação a essa questão das palavras de ordem, foram várias, essas pessoas já cantaram o hino nacional aqui mais cedo, e a informação que a gente tem aqui é de que há pelo menos 500 policiais mobilizados para essa situação. Aqui atrás da câmera, a gente tem pelo menos um corredor de policiais, tem pelo menos 15 policiais aqui ao nosso redor. Tem mais uma série de policiais do lado de fora aqui do saguão do aeroporto, ou seja, são 500 que estão mobilizados para essa operação no dia de hoje. Como a gente falou, aquela barreira, né, são pelo menos 3 barreiras policiais para chegar aqui no aeroporto internacional, então é uma situação de complicação e a gente recomenda, assim como também é uma recomendação da Inframérica, que quem tem algum voo marcado hoje aqui em Brasília chegue com pelo menos 2h30 de antecedência para não ter nenhum problema de repente, acabar perdendo aí o voo. Repetindo que o ex-presidente da República não deve passar por essa multidão. Ele deve ser conduzido por agentes da Polícia Federal ali da pista,
por uma saída no hangar mesmo e não deve, então, passar pelo saguão do aeroporto. Ô, João Pedro, não é segredo para ninguém que o presidente embarcou nos últimos 4 anos em uma cruzada contra a imprensa, né? A ponto de repórteres não poderem circular por eventos bolsonaristas mostrando lá um microfone, sob o risco de serem literalmente espancados. Eu não vou nem entrar no mérito do absurdo que é essa campanha, né? Mas eu tô me perguntando como é que você tá fazendo para ficar aí com o nosso microfone, com a marca da Band News, outros repórteres também estão por aí, sem serem abordados pelas pessoas que estão aí na área de desembarque. Olha, Megali, já aconteceu, viu? Hoje, mais cedo, quando a gente foi fazer a entrada no Expresso São Paulo, tinha algumas pessoas abordando a gente, falando palavras de ordem, mas é isso, a gente tem que seguir com a informação, que é a parte mais importante. Agora a gente está aqui ao lado, vou até virar a câmera aqui, ao lado do corredor policial, né? Tem muitos policiais aqui, e essa situação acaba facilitando um pouquinho para a gente conseguir organizar, fazer o nosso trabalho. Mas olha, a informação que a gente tem, que é a informação oficial, Jair Bolsonaro não vai passar por aqui. Ele já foi recebido por esses agentes da PF agora há pouquinho e também pela esposa Michele Bolsonaro na pista, assim como também por assessores como Fábio Van Garten e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. A expectativa é de que agora, nos próximos minutos, ele já siga para esse evento na área central de Brasília. Portanto, Jair Bolsonaro já está deixando aqui o Aeroporto Internacional de Brasília. Valeu, João Pedro. Bom trabalho. Valeu, um abraço. Até mais. Bem, ontem o Tribunal de Contas da União determinou que Jair Bolsonaro entregue o 3º pacote de joias trazido de uma viagem oficial que fez à Arábia Saudita em 2019. É aquele estojo que inclui um Rolex, um relógio da marca Rolex, uma caneta, um par de abotoaduras, um anel e aquela espécie de rosário árabe. Os itens são avaliados em pelo menos R$500 mil e tinham sido incluídos no acervo privado do ex-presidente antes de ele deixar o mandato no fim do ano passado. Antes de embarcar de volta aqui ao Brasil, ainda em Orlando, o Bolsonaro falou com a imprensa, afirmou que não fez nada escondido. Se houvesse má fé por parte de alguém, não teria sido cadastrado. Como é que o Estado de São Paulo descobriu isso? Está cadastrado, tem um documento mostrando isso, que entrou no arquivo pessoal ou público do presidente da República. Furo jornalístico. Se conseguiu, é porque está cadastrado. Ponto final. Então está tudo certo, não tem problema nenhum. Não sei porquê desse escândalo todo. Faz parte da regra, né? Bom, o escândalo é porque trata-se de uma suspeita de peculato, ou seja, apropriação ilegal de algo que não lhe pertence, no caso, pertence ao Estado brasileiro. Como é algo que é subtraído do Estado e não de outra pessoa, a gente chama de peculato e não de roubo. Mas, basicamente, são a mesma coisa. Uhum. E quanto ao fato de estar cadastrado, documentado, isso é óbvio. Ninguém consegue desamarrar um item que está preso na alfândega sem um papel assinado. No caso, papéis assinados por assessores diretos do presidente da República, tentando trazer a ele algo que não lhe pertence. Então, o fato de haver documentação a respeito do assunto não é prova alguma de boa-fé. E, por fim, a ligeireza e o desdém com que Bolsonaro fala sobre o assunto, como se fosse tudo muito natural, não combina com o discurso dele na época do furo do Estadão, quando ele, na CEPAC, um evento de direita dos Estados Unidos, afirmou no microfone, à frente de centenas de pessoas, que não fazia ideia de que joias fossem aquelas. De que estaria sendo, como é que era? Malhado, não era malhado a palavra. Crucificado por um presente que ele nem recebeu. Recebeu. Né? Uma das caixas estava com ele, aliás, duas, né? E a outra ele estava tentando adquirir por meio dessas muitas tratativas com a alfândega. Então não vem com esse papo de que é tudo muito natural e de que está tudo documentado, porque não é bem assim. Fosse assim, o senhor não teria mentido à frente daquela plateia dizendo que não sabia do que se tratavam. Aliás, não só estavam guardadas, como estavam guardadas por algum motivo ainda insondável na fazenda de Nelson Piquet. A gente ainda não entendeu por quê. Sobre o primeiro pacote de joias, aquele que foi apreendido pela Receita Federal, Bolsonaro disse que tomou conhecimento do caso pela imprensa e negou, em entrevista à CNN, ter mobilizado uma equipe do Palácio do Planalto para buscar os itens no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ela tomou conhecimento, eu também, pela imprensa. E foi buscado documento
documentalmente, com ofícios. Nós buscamos recuperar esse material para o acervo, por ofício. Ninguém quis buscar na mão grande. Não teve avião da Força Aérea especificamente para buscar para tentar buscar esse material em São Paulo. O garoto lá aproveitou uma carona para ir para lá. Fiquei sabendo disso depois também. Bem, eu acho que a questão desses 3 pacotes está resolvido, tá? Não sei não, porque tem imagem de tudo isso que o ex-presidente está negando. Tem imagens, né? Tem imagem na alfândega, tem imagem ali depois no posto da Receita Federal, né? Do agente que foi até lá usando esse avião oficial que Jair Bolsonaro se refere. Na tentativa de liberar, que é aquela cena com imagem e som, né? Isso. Da negociação, na tentativa de liberação dessas joias. Né? Não sei se essa vai colar não, hein? Jair Bolsonaro também será ouvido pela Polícia Federal sobre o caso das joias. Ele foi intimado junto com o ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid e o assessor Marcelo Câmara. O depoimento está marcado para o dia 5 de abril e Jair Bolsonaro diz que vai seguir a orientação dos advogados. Meu Deus do céu, se nós cadastramos, né, o governo, uma secretaria específica nossa, cadastrou, catalogou, a joia não é minha. Ponto final. Alguns já começaram a falar que queria vender. Olha, 3 meses depois, ou 4 meses depois, ou 1 ano depois, já teria vendido. Ninguém vendeu nada. Está à disposição, tá certo? E vou seguir a orientação do meu advogado. Em nota, a defesa de Jair Bolsonaro afirmou que o depoimento será uma oportunidade para que o ex-presidente preste todas as informações necessárias. Sinto muito. De todas as frases que o ex-presidente disse nesse embarque, eu ia deixar passar. A única verdadeira é uma que a gente vai ter que editar maliciosamente, que é aquela em que ele fala: as joias não são minhas. Vamos colocar de novo? Vai. Tem 20 segundos. Tá o quê? Do meio pro final, né, essa parte? Não, no começo. Deve estar, se tem 20, deve estar ali pelo segundo 8, quando faltam 12. Meu Deus do céu, se nós cadastramos, né, o governo, uma secretaria específica nossa, cadastrou, catalogou, a joia não é minha. Ponto final. A joia não é minha. A joia não é minha, ponto final. Porque o senhor estava tentando adquiri-la. Porque o senhor estava com 2 caixas. E por que a devolução agora, depois de denúncia? Porque isso é importante lembrar. A devolução, ele fala, não tenho problema nenhum em devolver nada. Aliás, nessa entrevista à CNN, ele falou assim, a única coisa com a qual eu gostaria de ficar disso tudo são as armas. Foi a única ressalva que ele fez. Então por que levou? Por que levou? Se é tão natural devolver, por que levou só depois da denúncia do Estadão? Isso. Um negócio que vale ao todo 18 milhões de reais, não é brincadeira. Um ex-presidente foi preso por um apartamento que vale 3 milhões. Agora presidente de novo? Estamos falando aqui de 6 triplex. Não tô querendo colocar medida em corrupção, não. Corrupção é corrupção. Quem rouba 1000, rouba 1 milhão. Mas só pra gente ter uma ideia da magnitude do que valem aquelas pequenas caixas trazidas, muqueadas ali na mala de assessor de almirante. Não é brincadeira. Não é brincadeira. A gente não pode tratar esse assunto com essa ligeireza toda, como se não fosse nada. É algo muito importante, sim, senhor. E não acabou. Tá longe de acabar. Aliás, mal começou. Ainda tem depoimento na Polícia Federal, investigação, inquérito. Bolsonaro pode virar réu. Eventualmente pode sofrer uma condenação braba por esse peculato. O pessoal costuma comprar bastante coisa nos Estados Unidos, né? Será que ganha presentes também? Sem passar pela alfândega no desembarque? Sei lá, né? Vamos falar do que realmente importa pra gente hoje, economia. Daqui a pouco a gente vai ter. Hoje é o dia. É o dia D, hora H, hora 10h30 da manhã, apresentação pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do arcabouço fiscal. As novas regras fiscais que vão substituir o teto de gastos, em linhas gerais, a proposta estabelece que o crescimento das despesas seja limitado a 70% do avanço das receitas do governo federal, ou seja, quanto maior o crescimento do PIB e da arrecadação também, haverá mais espaço para gastar. O texto prevê ainda zerar o déficit da União em 2024, fazer um superávit primário, ou seja, fechar as contas no azul, né, de 0,5% em 2025, e de 1% em 2026, ou seja, no último ano do mandato de Lula. Haverá uma espécie de meta a ser cumprida, um intervalo que poderá limitar o crescimento das despesas para evitar o descontrole das contas públicas. Caso o limite não seja respeitado, as restrições serão maiores no ano seguinte, como explicou o deputado federal Mauro Benevides, vice-líder do PDT, que participou da reunião de ontem entre Haddad e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Por uma razão de frustração de receita,
Por exemplo, você vai ter uma penalidade de que no exercício seguinte, essa despesa só poderá crescer 50% e não mais 70%. Ou seja, é a segurança dessa sustentabilidade do crescimento da despesa primária sobre PIB, que é uma variável importante. Gastos com saúde e educação não entrariam nas novas regras porque já estão estabelecidos na Constituição. Segundo o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o novo marco vai conciliar investimentos sociais e responsabilidade fiscal, o que na avaliação dele pode abrir espaço para uma redução na taxa básica de juros, atualmente em 13,75% ao ano. Ela é uma regra que vai combinar responsabilidade social e fiscal, e isso é muito importante para a ampliação dos investimentos no país, para a segurança de quem quer investir no país. Isso tem impacto na redução de juros do país, é desproporcional à taxa de juros hoje no país. Então, por isso, nós temos essa pressa em aprovar e acredito que o Congresso Nacional também tem. Hoje, Fernando Haddad, que já se encontrou com Arthur Lira, se reúne com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O objetivo é acelerar a análise das novas regras no Congresso e aprová-las, se possível, ainda no primeiro semestre. A gente vai ter muita informação e análise a respeito dessa proposta do governo aqui na Band News FM. Só para encerrar esse assunto por hora, vocês sabem o que quer dizer arcabouço? O que significa arcabouço? Essa palavra, na verdade, já era usada por nós, né? Sim. Só que geralmente dentro do contexto jurídico, né? Tal regra faz parte do nosso arcabouço jurídico. Isso é, né, a expressão velha. A novidade é ela usada como sinônimo de âncora fiscal. Isso. Né? Isso aí foi inovação, entre aspas, do Haddad. Mas o que significa mesmo? Fiz hoje o que eu não tinha feito até agora, e até o pai dos burros. Arcabouço. Substantivo masculino. Esqueleto. Armação dos ossos do corpo humano ou de qualquer animal. Ossatura do tórax. Arca do peito. Então, Carla Bigato, você tem um arcabouço aí dentro de você. Sim. O arcabouço está dentro de todos nós. Você vê que lindo. E o meu é duro. Não vou dizer como ferro, mas como ossos. Tá, Wolverine. Como os meus ossos que são. Wolverina. Então é Tá, isso, mas qual arcabouço o significado? Porque Não, o dicionário segundo- sempre tem 2, 3, 4. Não, o segundo é a ossatura do tórax, a arca do peito. E o outro é toda a armação esquelética. Então vamos que chamar de temos no costela, né? A costela A costela fiscal. fiscal, isso. Costelinha fiscal. Costelinha fiscal, acho uma boa. Vamos lá. Os outros temas, aqui os governos estaduais chegam a um acordo para implantar uma alíquota única do ICMS sobre os combustíveis, o que pode encarecer a gasolina e o etanol. O valor definido em reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária foi de R$ 1,45 por litro e deve valer a partir de 1º de julho. R$ 1,45. R$ 1,45 por litro. Uau. Atualmente, o maior ICMS cobrado sobre a gasolina está no Piauí, né? Porque isso varia de estado para estado e é de R$ 1,24 por litro. Repetindo, o valor que ficou definido em reunião ali do Conselho Nacional de Política Fazendária é R$ 1,45. Tem nada a ver com uma média, né? Não, Portanto. não. Eles estabeleceram uma alíquota única do ICMS para todos os estados. São Paulo, por exemplo, essa alíquota equivale a 89 centavos. Rio de Janeiro, 94 centavos. Bahia, 91 centavos por litro. O aumento médio no preço da gasolina, segundo cálculos iniciais, deve ficar em torno de 11%. A nova alíquota foi estabelecida após decisão do Supremo Tribunal Federal que buscou dar fim ao impasse entre os estados e a União sobre o ICMS. O assunto começou a ser discutido depois da lei publicada no governo Jair Bolsonaro, que criou um teto para um imposto de 17% e classificou o combustível como item essencial. Que foi isso que o Supremo derrubou, né? Não considerou mais gasolina. Nada mexe no diesel e gás de cozinha, isso é importante que se diga, né? Esses continuam, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, sendo considerados itens essenciais, mas a gasolina saiu. Então essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, retirar a gasolina desse escopo, desse arcabouço, desse conjunto aí de itens considerados essenciais. O que acontece? Liberou os estados para retomarem essa cobrança de ICMS para acima desse teto aí que era estipulado, de 17%. Só que isso aqui tem um cheiro de sacanagem, minha gente, porque se você fala que o Piauí tem o valor mais alto do país, com R$ 1,24 por litro, de onde tiraram essa conta aqui de R$ 1,45? Que raio de R$ 1,45 é esse? Isso vai dar o que falar ainda e vai, olha,
ainda vai render muita discussão e acho que os governadores precisam explicar como é que chegaram a essa conta de 1,45. Quando o governo federal chegou com essa medida para baratear o preço dos combustíveis, os governadores, alguns deles, tentaram bater o pé e dizer que não era possível, que iam perder muito em arrecadação, mas a grande maioria... aí o que se falou, né? Não, mas é porque é uma medida que é muito popular, período de eleição, para eles é interessante apoiar esse tipo de medida. Ok. Judicializaram a questão, entrou o Supremo Tribunal Federal na parada, e aí agora todo mundo sai ganhando mais. Pois é. Então, veja aí, né? Para quem não apoiou no começo, para quem apoiou no começo, agora, todo mundo... Quem ganhar e quem perder... Todo mundo vai ganhar, todo mundo vai ganhar. Quem tá perdendo é a gente. É só no nosso. Em frente, a Polícia de São Paulo apura se outros 2 estudantes estariam ligados ao ataque que deixou uma professora morta e outros 4 feridos em uma escola de São Paulo. Thiago Muniz. A polícia investiga o possível envolvimento de outros 2 adolescentes no ataque que matou uma professora e feriu 4 pessoas numa escola da zona oeste de São Paulo. Os investigadores ouviram novos depoimentos de testemunhas nesta quarta-feira. O delegado responsável pelo caso diz que um dos 2 jovens, agora suspeitos de estarem ligados ao crime, teria incentivado o assassino nas redes sociais. Marcos Vinícius Reis diz que o outro investigado esteve com o autor do ataque minutos antes da agressão. Eles conversaram, mostra uma proximidade entre os 2, eles conversam, eles adentram no banheiro, esse menor, que é aluno da escola, ele sai um pouco antes, em seguida ele já sai utilizando-se a máscara. O adolescente que executou o ataque segue internado provisoriamente em uma casa para menores infratores e ainda aguarda uma decisão da Vara da Infância e Juventude. Ontem, uma das professoras esfaqueadas conversou conosco no horário local e alertou que todos os alunos precisam de apoio e orientação. Foi uma entrevista muito emocionante, muito emocionada. A impressão que dá é que a Ana Célia Rosa, que foi esfaqueada na testa, no pulso, enfim, recebeu alta um dia depois do ataque, estava mantendo uma fortaleza até então, né? Mas em algum momento ali desabou, como nós. Ela disse esperar que o estudante que matou a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, receba a ajuda necessária para se recuperar. Ela contou que estava na sala dos professores no momento do ataque e ressaltou que não tinha contato com o estudante antes de ser uma das vítimas dele. Eu espero que, no caminhar da vida dele, que ele é tão jovem, que ele encontre pessoas que possam ajudá-lo, que ele possa se recuperar, que aquela frase que ele usou, que chamavam ele de rato, de esgoto, que ele nunca mais ouça isso, né? Nem de ninguém, eu acho que nem um ser humano precisa ouvir isso, né? Que ele encontre um anjo na vida dele, sabe? Uma pessoa que possa cuidar dele. Eu não fui essa pessoa, mas eu espero que ele encontre. Desculpa. Eu espero que ele encontre uma pessoa que cuide dele. A Ana Célia disse que pretende voltar o quanto antes para a sala de aula, quer voltar a trabalhar. Recebeu alta médica e reforçou a importância do apoio psicológico para todos que fazem parte da comunidade escolar. A escola e a comunidade, né? Precisa de um apoio dentro da escola, para a escola enxergar além do muro, né? Do muro da escola. Porque a escola não é só um muro, ela é vida, né? Ela é corrida, cada dia é um dia diferente. Então a gente precisa aprender a isso. Eu acho que seria muito, muito interessante se todas as escolas de São Paulo, ou mesmo no Brasil, tivesse um psicólogo, né? Para poder acolher essas crianças. Porque é que eu falo, às vezes ele só precisa de uma palavra de amor. E espero que essa tragédia não volte a se repetir em nenhuma outra escola, né? Que a gente possa conviver harmoniosamente bem. Eu espero que os meus alunos, quando a gente voltar, eu falei para eles que eu quero um abraço coletivo de todo mundo. Num abraço que a gente vai sentindo. E agora, é que eu estou falando para todo mundo. A gente precisa cuidar, cuidar de cada um, né? Para todo mundo poder cuidar de todos. É um tema que acaba tocando a todos, porque todos nós já passamos pela escola,
alguns de nós continuam na escola, ou na condição de aluno, ou na condição de professor, ou na condição de coordenador, orientador. Ficou todo mundo muito tocado com tudo o que aconteceu. Eu tenho um amigo que é professor, dá aula para o 9º ano, e ontem ele publicou na rede social dele um fato que aconteceu, que há algum tempo ele passou um pito ali nos alunos e tal, foi uma situação chata, mas que depois todo mundo conversou, sentaram e tal, e se acertaram. Isso faz um tempo. E aí ontem, quando ele chega na sala de aula para essa turma, ele é recebido com uma caixa de chocolate, com um bilhetinho, com um abraço coletivo dos alunos. Então Que bacana. Bonito, né? Que bacana. E é um professor sensacional. Aliás, um dos campeões do 1001 Perguntas. A gente 9º acabou ano, estabelecendo... 14, 15? É isso. 15, 14, 15 anos já. Difícil, né? Difícil demais. E ele é um professor de escola pública, ele diz é professor de História e Geografia, né? E o Henrique é um dos campeões do 1001 Perguntas. Um cara muito inteligente, gente finíssima. E ele estava falando sobre isso também, né? Sobre como isso acabou afetando, atingindo outras pessoas. Eu digo pela gente mesmo, a Sheila ontem ficou super emocionada, né, durante essa entrevista em que a professora chorou e falou desse modo tão aberto, né, aos jovens, aos adolescentes, que têm uma raiva muito grande dentro de si, muitas vezes não sabem de onde é que vem isso. A professora disse, eu via uma raiva enorme nele, mas não era de mim. Quem passasse na frente dele ia ser atacado. É claro que isso não reduz em nada, não diminui em nada o que ele fez. Ele matou uma professora que era muito querida, e ainda que não fosse, né? Matou uma professora de 71 anos, feriu colegas, feriu outros professores, então é gravíssimo o que aconteceu. O que essa professora sugere aqui é qual deve ser o nosso olhar a partir disso. O que é que a gente deve fazer a partir disso e como conversar com esses jovens, com esses adolescentes. Porque é só o que vai prevenir e evitar esse tipo de ato, né? Fingir que não acontece, só determinar punição, afastar de computador, de rede social, olha, sinceramente, não tem funcionado. Ou utilizar aquele pensamento reducionista de não, esse menino é um assassino, a culpa é dos pais. Pronto, caso resolvido. Como se não fosse uma onda, né, que vai se retroalimentando nos Estados Unidos principalmente, mas não só. Hoje a gente vê ataques na Noruega, a gente vê tiroteios em massa na Alemanha, na França, cada vez mais no Brasil. Né? Então, isso está se tornando um fenômeno mundial. Você fingir que a gente está diante de um caso isolado e que você, apartando esse rapaz da sociedade, a coisa vai estar resolvida, é esconder a cabeça na areia. O problema é muito mais profundo que isso. O que levou esse rapaz a tomar essa atitude extrema? De novo, isso não diminui nada a responsabilidade dele e a gravidade do ato, mas algo fez com que ele chegasse ao ponto de partir para essa, enfim, decisão translocada. O quê? Isso ninguém sabe ainda. E quando a gente fala da complexidade de casos assim, né, muitas são as respostas, e me desculpem aqui aqueles que mandam esse tipo de mensagem para cá, que são muito reducionistas, que são muito rasas. Por exemplo, a culpa é dos pais, aponta um dedo, julga. A culpa é da escola, que não identificou antes. Né? Quando você trata dessa maneira, você reduz e impede a discussão em torno de outros aspectos envolvidos nessa questão. Então, é preocupante, porque não é só isso. Pode ser também isso, mas isso sozinho não explica. A gente precisa entender os outros elementos envolvidos, e foi exatamente o que a gente fez ontem aqui, abrindo espaço para essa discussão. Na Band News FM, no Expresso Band News, entre 2 e 3 da tarde, a gente falou sobre violência nas escolas, sobre questões ligadas ao bullying, sobre a influência das redes sociais, como controlar o uso da internet por crianças e adolescentes, papel da comunidade nesse contexto como um todo. E para os nossos colunistas que foram ouvidos nesse programa especial, os recentes episódios são, por exemplo, também um reflexo da atual sociedade brasileira. Para o psiquiatra Jairo Bauer, a sensação de insegurança que muitos brasileiros têm nas ruas também aparece e se reflete dentro da sala de aula. E a gente vem vivenciando no Brasil, nos últimos anos, assim, algumas questões importantes, né? Então a gente tem um aumento, né, da intolerância, um nível muito mais aumentado de violência, de agressividade. Então isso permeia a nossa sociedade. É um dos muitos aspectos, né? Muitas vezes esses ataques em escolas, tanto no Brasil quanto no exterior, são planejados,
nas redes sociais, ou esses jovens, essas crianças, dão sinais nas redes sociais, a depender de que sites frequentam, em que chats estão, que trocas têm sido feitas em fóruns de discussão, em aplicativos de trocas de mensagens também, em grupos fechados na Deep Web. Por isso, a psicóloga Roseli Saião lembra que é preciso controlar, sim, o acesso de crianças e adolescentes à internet. Criança não precisa de participar de rede social. Aliás, a maioria delas impede, né, a entrada de crianças. O problema não são as redes sociais, somos nós. A sociedade não ensina os mais novos a usarem bem essa tecnologia, que pode ser muito favorável a eles, desde que eles sejam educados. O psiquiatra Daniel Barros, no entanto, pontua que não se deve criar um pânico moral sobre a vida escolar. E trouxe números, né, para mostrar que o ambiente é seguro. Se a gente reagir com um pânico moral diante dessa situação, a gente pode incutir nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, mais medo e mais apreensão e, enfim, piorar ainda mais a situação. Foi feito um levantamento pelo governo de transição que 35 crianças e adolescentes foram mortos nos últimos 20 anos em ataque na escola. É muita gente, é uma tragédia. Só que 7 mil jovens e adolescentes são assassinados ou morrem por causas violentas todos os anos no Brasil. Dentro da escola, as crianças e adolescentes estão mais protegidos. Sobre o bullying, Daniel Barros citou dados de outra pesquisa que aponta impactos para a vida toda. Essa é uma outra questão importante, que a gente às vezes ouve aqui, ou lê comentários de ouvintes falando: mas eu também sofri bullying quando eu era criança, nem tinha esse nome, e eu tô aqui e não mantei ninguém. Eu também fui zoado quando eu era criança, eu também sofri algum tipo de violência. Minha gente, a gente não pode aceitar que isso ainda seja tolerável. E outra, você não saiu matando ninguém, mas o bullying provoca trauma, o bullying mexe com as pessoas, o bullying torna, a depender do perfil individual de como cada um lida com as suas emoções, pode tornar uma criança feliz em uma criança e um adulto deprimido, por exemplo, violento, a depender da construção da trajetória de vida. Então não é assim, não é simples desse jeito, não. O Dr. Daniel Barros falou sobre os casos de bullying, sobre a importância de discussão e como esse assunto deve ser tratado de maneira multidisciplinar. Eram pessoas que tinham mais risco de depressão na vida adulta. Eram pessoas que tinham menor média salarial, ou seja, menor capacidade produtiva. Então, os impactos são sérios. Lógico que você tem que olhar para a individualidade, para o menino que está sofrendo bullying, para o menino que está fazendo bullying, detectar o sofrimento que está por trás dali. Ninguém que está feliz, resolvido, bem com os pais, bem na escola, sai gratuitamente azucrinando os outros. Tem um sofrimento ali por trás, tem alguma questão ali por trás também. Então, óbvio que a gente tem que olhar a individualidade, a gente tem que olhar os núcleos familiares, mas a gente tem que olhar o global também, né? Essa abordagem, se não for multidisciplinar, a gente vai estar enxugando gelo o tempo todo. Essa conversa na íntegra você encontra no nosso canal do YouTube, Rádio Band News FM. Você busca ali Expresso Band News, especial violência nas escolas, e pronto, você já chega nessa discussão bastante enriquecedora e necessária para a nossa sociedade. Ontem, no espaço aqui da programação para São Paulo, a gente trouxe algumas indicações. Normalmente a gente traz indicações e muitos ouvintes gostam bastante. A gente falou sobre um livro, foi sugestão de uma ouvinte nossa, inclusive, e outros ouvintes, tantos me escreveram depois perguntando. Chama-se Emocionário. É um dicionário de emoções. Pai, mãe, é muito legal que você pegue isso e trabalhe junto com seu filho, porque é um entendimento das emoções, uma tradução das emoções de maneira bem lúdica, bem simples, bem didática. Porque quando você nomeia a emoção, entende como a criança reage diante dessas emoções, é bem legal. Então fica aqui a dica de Emocionário, que é esse livrinho para pais e mães usarem junto com seus filhos, e uma série que inclusive a própria Roseli Saião mencionou ontem, A Lição. Terminei de assistir ontem A Lição, uma série coreana, para entender os efeitos do bullying. É pesada, é forte, não dá para assistir com filhos pequenos, tem cenas impactantes, mas é importante para que a gente entenda a dimensão do estrago que o bullying pode fazer na vida de uma pessoa. Deixa eu fazer um registro aqui. Aconteceu agora há pouco, importante para quem está em São Paulo, um descarrilamento em um dos trens da CPTM. A CPTM é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos.
Isso ocorreu na linha 8, que é uma das linhas mais problemáticas da cidade, e, ironicamente, tem o nome de linha Diamante, mas não é nem um pouco brilhante, é todo dia um problema. E hoje a gente está vendo ali, próximo à estação Barra Funda, que fica na zona oeste da cidade, 2 vagões, um escorado no outro, bem distantes do trilho, e as pessoas tendo de descer e andar pelos trilhos, ou seja, tudo paralisado, um caos. Lucas Belotti tem mais informações. É isso, Megali, como você disse, ali na região da estação, entre Barra Funda e Júlio Prestes, ali, a linha 8 Diamante da Via Mobilidade, é uma linha, para quem não é de São Paulo, que já vem apresentando problemas, foi concedida a iniciativa privada no início de 2022, também a linha 8 Diamante, além dela, a linha 9 Esmeralda também foi concedida. É mais um descarrilamento de um trem. Esse mês a gente teve uma outra ocorrência do tipo, no dia 18, ali na região ou em outra região, na Grande São Paulo dessa vez, mas também na linha 8 Diamante. Desde o início da concessão, levantamento dos colegas do Diário do Transporte, que são especializados no transporte aqui de São Paulo, é o 7º descarrilamento envolvendo linhas operadas pela Via Mobilidade. São 6 na linha 8 Diamante, como essa, e outra na linha 9 Esmeralda, ambas depois da concessão à Via Mobilidade. Isso aconteceu no início de 2022, a gente vai seguir acompanhando. Desculpa, Lucas, é o 7º esse, então? 7º, em que período? Desde o início da concessão, que começou em janeiro de 2022. Meu Deus. 7º descarrilamento. 6 não é falha, não. Descarrilamento, né? 6. Veja, são trens que circulam devagarzinho, tá? Não é um trem-bala. Né? Circula ali devagarzinho, a 50 por hora, né? Passa um, depois demora para passar outro. Não é que há uma grande frequência de... Enfim, nada justifica. Mais de 2 por mês. Mais de... Não. Mais de 2 por mês. Não, começou São em janeiro 3 de meses. 2022. 22, eu tô achando que a gente... Desculpa, meses. gente. Um a cada 2 meses, é muita assim. coisa, é muita coisa. E para deixar claro, é isso, essa é uma linha que foi concedida, é administrada por essa Via Mobilidade, foi uma concessão, é uma concessão muito contestada, porque o serviço é realmente medonho, quando não descarrila, pega fogo, quando não pega fogo, quebra, quando não quebra, os trens batem, enfim, todo dia é uma. Todo dia é uma. E essa linha, portanto, não é administrada pela CPTM mais, agora por essa Via Mobilidade. Bom, mudando para outros temas do dia, vamos para Belo Horizonte, porque aquele homem flagrado tirando fotos íntimas de uma mulher dentro de um ônibus, ele foi detido, mas já foi liberado. Informação chegando com a Luciana Viana. Um homem de 43 anos, preso desde a última terça-feira por importunação sexual dentro de um ônibus na Grande BH, recebe liberdade provisória. De acordo com a defesa, a decisão levou em consideração a ausência de outros registros policiais e processos criminais contra o suspeito. A importunação sexual prevê como pena mínima 1 ano e máxima de 5 anos de prisão. A vítima de 27 anos percebeu que ele fazia as imagens com o celular e, ao ser questionado por ela, ele negou, mas ela conseguiu retirar o aparelho das mãos do homem e mostrar as imagens para os passageiros ao lado dela. A polícia militar foi acionada. Podendo cumprir pena por estupro na Itália, aqui no Brasil, Robinho entrega o passaporte ao STJ. Fala aí, André Viana. O ex-jogador de futebol Robinho entregou o passaporte ao Superior Tribunal de Justiça nesta quarta-feira. O tribunal havia determinado na semana passada que o ex-jogador, condenado por estuprar uma mulher na Itália, deveria entregar o documento e o proibiu de sair do Brasil. Agora, o STJ deve decidir se vai atender ao pedido do governo italiano de que Robinho comece a cumprir a pena de 9 anos em uma prisão brasileira. Robinho teria estuprado a mulher junto com outros 5 homens em 2013, enquanto era jogador do Milan, e foi condenado na Itália em última instância em janeiro de 2022. De acordo com as investigações, a vítima estava inconsciente durante o ato. Passa de 40 mil o número de afetados pelas chuvas no Acre. São mais de 3 mil desabrigados, como conta Cindy Lopes. A enchente do Rio Acre, causada pelas chuvas intensas, já deixa mais de 3 mil pessoas desabrigadas na capital Rio Branco. Em 24 horas, o nível das águas subiu 16 centímetros e chegou a 17 metros na medição de ontem, segundo a Defesa Civil Municipal. São 3 metros acima da cota de transbordo, que é de 14 metros. Mais de 40 mil pessoas foram afetadas nos últimos 7 dias no estado. No Amazonas, 200 famílias estão sendo realocadas para uma nova moradia após perderem suas casas. Entre elas, 140 começaram a ser indenizadas pelos danos causados pelos temporais. Tocantins, Rondônia e o Pará também sofrem com as intensas chuvas que atingem o norte do país.
Ainda falando das chuvas no Maranhão, são mais de 50 cidades em situação de emergência. No Ceará, pelo menos 3.000 pessoas desabrigadas pelas chuvas. 15 municípios decretaram situação de emergência. Até agora, os temporais deixaram 4 mortos e mais de 20 feridos. E um temporal, aliás, suspendeu o jogo entre Sport e ABC pela Copa do Nordeste. Na outra partida da noite, o Ceará bateu o Fortaleza. Conta aí, Caio Passos. O Ceará garantiu a vaga na final da Copa do Nordeste de 2023. A equipe venceu o Clássico Rei contra o Fortaleza por 3-2 e garantiu o avanço na competição. Na Arena Castelão, o Vozão contou com gols de Eric, Kaique e Tite contra para conquistar a vitória. O Ceará buscará seu tricampeonato na competição contra o vencedor do jogo entre Sport e ABC. O confronto entre as equipes acabou suspenso após fortes chuvas na Ilha do Retiro, que deixou o gramado sem condições de jogo. A próxima partida está marcada para quinta-feira, às 3 da tarde, no mesmo local. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor, aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. E Tintas Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil. Fala, Milton, bom dia. Oi, Megali! Alô, Carla Bigato! Alô! Muito bom dia pra você! Bom dia! Sheila Magalhães, nossa primeira-ministra, hein? O negócio é o seguinte, a bola rolou e muito ontem pelo Brasil. Vamos ao placar? Acertei tudo! Amistoso nacional, o Cruzeiro, do Ronaldo Fenômeno, e da torcida ingrata, que fica pegando no pé do Fenômeno. Sem ele, o Cruzeiro estaria hoje na 8ª divisão. E o Cruzeiro ganhou do Red Bull Bragantino por 3-2. E a Copa Verde pegando fogo também. Semifinal, Goiás 2, Cuiabá 0. E Clube do Remo 1, Paysandu 2. Tivemos futebol também das meninas. Um jogo só pela Copa Rio. Campeonato de mulheres que jogam bola muito bem. As mulheres estão conquistando muito espaço na mídia esportiva, nas apresentações de programas, telejornais e jogando futebol também. E quem deu o pontapé foi o Luciano do Vale, lá atrás. E a Band continua sempre ajudando e divulgando o futebol feminino. E o Botafogo ontem, né, nesse jogo da Copa Rio feminina, o Botafogo ganhou do Vasco da Gama por 2-0. Tomara que o Vasco seja o campeão da Taça Guanabara lá, viu? Porque o Flamengo já ganhou muita coisa. Chega! Bom dia pra vocês e até amanhã, se Deus quiser.